ela é uma mulher livre. A leveza é algo que inspira a você, que vai ouvi-la, mas a mim, a viver de uma forma mais plena e natural. Ela é a própria natureza. Sabrina Gertner Albuquerque é a convidada de hoje. Bem-vinda, amore. Gratidão, amiga. A gente estava brincando agora do sassaricando e você é essa mulher que explora o mundo, né? Essa inquietude que tem em você. O que é isso, Sá? É algo muito profundo, assim, do meu ser, que confesso que eu demorei muito para entender, assim. Por muito tempo era uma incomodação até que eu tinha, de não entender, de não ser compreendida por ninguém, assim. Ser muito diferente de todo mundo da minha família. E foi numa leitura astrológica, que essa foi, né, minha primeira leitura astrológica, né, minha primeira sessão de astrologia, foi trazendo essa inquietação, esse incômodo, né, de não conseguir parar aqui e ali, e tá nessa constante mudança. E aí eu trouxe pra minha astróloga, que hoje, né, nossa grande amiga, Viviane de Santana. Sim. E eu falei, nossa, mas isso já tá me incomodando, sabe? De uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô ali. E parece que nada é suficiente. Não que nada é suficiente, mas assim, essa ânsia, assim, de estar na mudança, de fazer parte disso da minha vida, né? E ela, nunca vou me esquecer o que ela falou pra mim, assim. Ela trouxe que, se um dia você estiver somente em um único trabalho, em um único caminho, você provavelmente vai ter adoecido já, porque essa não é a sua natureza. E aquilo pra mim, assim, foi um divisor de águas, porque a partir daquilo ali eu comecei a entender e compreender essa minha natureza, né? E como uma boa filha do vento, né? Da ventania, o vento ele não fica parado, né? Sim. Então eu fui compreendendo essa minha natureza e aceitando, né? Aceitando os ciclos, né? O ritmo de cada coisa. E fui entrando, né? Ficando em paz com essa minha essência. Que lindo isso, porque eu comecei te apresentando, né, que você é a própria natureza. A Vivi trouxe essa questão de se você ficar só em um lugar, não é a sua natureza. E você é essa mulher que está muito conectada na natureza. Você também mora num lugar, né, que valoriza muito o campo, né, o verde, o alimentar é natural. Como foi esse processo para você também se reconhecer nesse lugar, assim? Teve a leitura astrológica, mas no dia a dia mudar isso não é fácil, assim, né? Me fala um pouco disso. Bom, para te contar sobre isso, vou ter que voltar alguns anos, né? Vou tentar ser o mais breve possível. Eu me formei em 2009, né? Sou designer de produto. E em 2011 eu comprei uma passagem e me mudei pra China. Tá. É uma longa história. Não vou me adentrar em detalhes. Tá. E passei 5 anos na China, né? Onde muitas coisas aconteceram, né? Eu aprendi o mandarim, eu trabalhei como modelo, dei aula de inglês, fiz muitas coisas. E justamente no meu retorno de Saturno, né, aos 28 anos, eu retornei pro Brasil. E aí, nessa volta pro Brasil, eu senti, assim, um desejo profundo da minha alma de retornar à natureza, sabe? Nossa, então, ali foi o ponto de virada, porque eu morava numa cidade que tinha 15 milhões de habitantes. Nossa. Muita poluição, né? Era muito consumismo. Sonora, visual, todo tipo. Então, quando eu retornei, eu senti essa necessidade de voltar para a terra. Passei a plantar meu alimento, ervas, estudei sobre as ervas medicinais, tive um business, né, de alimentação saudável, Sim. vegana. Me tornei vegana, né, quando retornei para o Brasil. Fiquei 6 anos, né, nessa estilo de vida mesmo, né, onde eu não utilizava nada de origem animal. Então, foi um mergulho, assim, né. E passei a estudar sobre a natureza, né, plantar meus alimentos, passei a produzir os meus cosméticos. Verdade. E aí fui fazendo esse mergulho, né, de voltar para a natureza. E na natureza que eu me reencontrei, assim, né. Então, a partir, né, onde eu fui para um outro extremo, Sim. quando eu voltei, essa necessidade de estar na terra foi ali que foi esse reencontro, assim, né, de entender também dos ritmos, o ciclo das coisas.
E ali foi um processo muito bonito, assim, um caminhar de autoconhecimento com esse retorno à terra, assim, à natureza. Que legal. E a gente rompe algumas coisas, Sá, da nossa família, assim, né? Porque você disse, você estava diferente no contexto familiar, né? Tem essa alma livre, né? E que quer viver isso e escolheu viver isso, porque muitas vezes a gente tem essa alma e não se permite bancar essa autenticidade, assim, né? Quais foram os maiores desafios para você bancar essa tua autenticidade, assim, né? Então, só de não comer carne já é outro paradigma também, né? Eu me lembro quando eu falei para minha família, imagina, sou gaúcha, comendo churrasco, carne todos os dias, né? E aí, de repente, você diz que não tá comendo carne, a família vem e fala, meu, vai morrer se não comer carne, né? Então, como é para você bancar ser você, né? Com as tuas escolhas, assim, perante primeiro a tua família. O resto depois a gente... Olha, confesso que essa mudança de mudar de país, né, de continente, né, foi para um outro extremo, acaba sendo, de certa forma, um pouco mais fácil de você arcar com essas mudanças, porque você não tá tão próximo, né, das pessoas que acabam julgando mais, familiares, têm mais intimidade, né? Então, querendo ou não, isso é um ponto que até facilita muitas vezes, né? Mas com certeza tem muitos desafios, né? Do julgamento de quem tá próximo, né? As pessoas que querem palpitar na sua vida. Sim. E, isso aqui não vai te fazer bem. Mas, na verdade, somos nós que sabemos aquilo que faz bem e o que não faz bem, né? A partir das nossas experiências, das nossas escolhas, né? Tanto que, às vezes, uma alimentação vegana pode me fazer bem, mas pode não fazer bem pra você. Isso. Então, a gente acredita que passar pela experiência é que a gente vai poder também ter nessa visão, assim, isso aqui fez bem pra mim, mas, né? Ou isso aqui não funcionou pra mim, né? Experienciar, né? Sim. Mas eu acredito que, bom, os desafios da família, com certeza, mas tem um momento que você se acostuma com isso e você entende que, sabe, até se eu for normal, né? Normal, o que as pessoas esperam da gente, né? Vai ter julgamento também, então chega uma hora que você simplesmente já não escuta mais, assim, né? Então isso vai acontecendo naturalmente, com maturidade, né? O autoconhecimento também, esse autodesenvolvimento do ser, assim. Isso é uma coisa também que me ajudou muito com os desafios que foram aparecendo, assim, né? Sim. A gente divide a mesma astróloga, né? E é tão bonito quando reconhecemos esse recorte, assim, da nossa vida, de entender a ciclicidade da natureza, né? Que nós fazemos parte disso. E respeitar os nossos tempos e o que vem de fora, que já nos atinge daí de uma outra forma, assim. Você sempre se prepara para um novo acontecimento na tua vida? Ou ele chega e tu só vai? Eu só fui aprendendo com o tempo, porque no início acontecia e eu estava um pouco despreparada, assim, mas hoje eu percebo com mais facilidade as mudanças, os fins de ciclo, e o meu corpo vai avisando muita coisa. Então hoje tem uma comunicação assim com o corpo que quando eu começo, sabe, alguma incomodação, alguma questão assim que tá acontecendo no físico, eu já percebo que, tem alguma coisa que tá, né, os sinais vão aparecendo, né? Que tá avisando aqui que não tá legal. Exato. Ou que... E aí as coisas vão acontecendo com muito mais leveza hoje, sabe? Pra eu realmente conseguir me preparar, assim, pras grandes mudanças, assim. Pois é. Você falou que foi pra China. Queria que tu trouxesse um pouco desses lugares que você já passou. Agora você também se prepara para uma outra grande mudança na tua vida. Como é a relação com o apego, se é que ele existe, né? Porque é preciso ter coragem para fazer mudanças de trabalho, de cidade, enfim. Olha, como minha mãe mesmo comenta, né? Ela me falou isso recentemente, assim, que desde pequenininha eu já falava que eu queria morar fora, que eu queria morar longe. Então acho que isso já é do meu ser, assim, da minha alma, né? A primeira mudança pra China eu tinha só 23 anos.
Até achei que seria um pouco mais difícil, não sabia como que eu ia lidar. Eu fui para passar um período de 1 ano, no fim acabei encontrando meu marido, né, onde a gente tá junto até hoje. Completamos agora 14 anos, né, 2 setênios, né, onde agora a gente se prepara para mais uma mudança. Então esses setênios, eles são muito fortes na nossa vida, muito intensos, né? Bem marcados. E eu acho que eu nunca fui muito apegada, sabe? Sinto que eu estou cada vez menos apegada, tô conseguindo lidar muito melhor com as situações, né? Agora eu estou passando por mais um processo de mudança de casa, cidade, país, continente. E sinto, assim, o apego, eu imagino que você diz mais, assim, físico, material e talvez de família, amigos, né? Mas, novamente, né, o trabalho do autoconhecimento, ele liberta a gente de tantas coisas, que aí você vê que é tudo mental, assim, né? E o estar junto não é só físico. Então, às vezes a gente consegue estar muito mais presente, né? Isso minha mãe comentava comigo quando eu estava na China. Às vezes eu te sinto muito mais presente estando longe, quando eu ainda estava lá, do que às vezes, sabe, algum familiar que está aqui na mesma cidade e não se vê, não conversa, não está junto na presença. Então a gente vai aprendendo a desapegar e a entender que não existe espaço, tempo, a gente está conectado de várias formas, né? O que é a presença pra ti, Sá? Ai, pergunta profunda, né, amiga? A presença. O sentir, assim, é algo muito... Pra mim, assim, não existe presença sem o sentir. Me pegou bem de surpresa essa pergunta. Pra mim também. Mas, pra mim, estar presente é estar sentindo. Né? E por muito tempo, assim, antes de entrar nesse processo de me conhecer mais a fundo, me observar, eu vivia muito no automático, né? Então, a partir do momento que eu passei a fazer esse mergulho interno, eu passei a estar muito mais presente, sentindo muito mais tudo ao meu redor, sentindo os ciclos, o início, meio e fim. E a presença é muitas coisas, mas eu acho que o principal hoje pra mim é o sentir, né? Você estar aqui no agora, porque é só isso que a gente tem. O ontem já não existe mais, o amanhã talvez nem aconteça. A única coisa que a gente tem é o agora. Então... Foi o livro que você trouxe hoje, que é o presente... O para sempre é o agora. O para sempre é o agora. O presente é o agora. Que é só o que existe, né? Sim. Sá, eu também te acompanho nas redes sociais e lá tem muito essa questão... do ritmo, assim, né? Porque você possa, às vezes, dormir com a janela aberta, né? Te faz acordar de uma outra forma, né? Um olhar para a natureza de outra forma. Às vezes, você e o Jor tomando um café no fim da tarde. Então, essa leveza com o ritmo também, né? Nesse dia a dia, eu confesso que para mim é super desafiador sair dessa bolha que é também a pressa, né? O sistema traz a pressa, né? A agilidade na resposta. E ali parece que vocês estão num outro tempo, assim, né? Como vocês conseguiram equilibrar isso? Bom, primeiro que assim, Instagram é tudo um recorte, né? Então não é sempre assim. Claro que existem os momentos, né? Mas com certeza algo que mudou muito na nossa vida foi essa conexão com a natureza, assim. Então ir para um lugar onde tudo é mais calmo, né? A gente dorme ali, é um silêncio, a casa no meio do pasto, né? Então a gente tem vagalume voando pela casa todos os dias. Então assim, realmente é outro ritmo, né? É até difícil não ser impactado por essa tranquilidade de uma zona rural, assim. Então acho que isso já é o primeiro passo. E a natureza, de fato, ela vai te convidando a regular o teu ciclo circadiano, né? Então, o galo começa a cantar às 4 horas da manhã. E aí a natureza tá acordando, a natureza tá despertando. E, bom, a gente também vive um pouco diferente da maioria das pessoas. A gente não tem TV há 14 anos que a gente tá junto, né? 14 anos de relacionamento, 14 anos sem TV, né? Então, a partir do momento também que você não tem muito, sabe, acesso a telas. Claro, hoje em dia tem o celular, tem computador...
Mas o fato de já não ter uma televisão em casa, você já não vai sentar no final da tarde para assistir uma televisão, muitas vezes no automático, porque tá ali. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai se conectar de outra forma. A gente vai pra natureza, vai colocar o pé na grama. Eu ando descalço o dia inteiro, sabe? Fazendo essa troca com a natureza, assim. Sim. Fazendo essa regulação, né? Nosso sistema nervoso, hormonal, tudo que é possível, a gente vai fazendo essa troca com a natureza, né? Dormir com a janela aberta. Uma das questões também de dormir com a janela aberta, primeiro, claro, a segurança de uma zona rural, né? Uma cidade que é segura. Mas também a gente não tem ar-condicionado, porque mora na zona rural, vai ser uns 2, 3 graus a menos que na cidade. Mais fresco. Não tem como comparar morar numa cidade com um prédio à direita, um prédio à esquerda, um prédio à frente, atrás, e num lugar que é, né, você vê o horizonte de 360 graus, assim, né? Então, a temperatura já muda, é um lugar seguro, e aí tudo aquilo vai, sabe, uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você já tá integrado a essa natureza, né? Então, eu durmo cedo, eu acordo cedo. Então, a natureza, ela vai vindo de uma forma natural, entrando na sua vida, e aí você, quando você vê, você já tá integrado a essa natureza, né? Então, as coisas, assim, eu vi que isso foi acontecendo de uma maneira muito natural, sabe? E aí você trabalha, porque eu costumo dizer, mulher faz... Os homens também, né? Não vamos... Mas as mulheres fazem 1000 coisas, assim. E aí, como você conecta... Né, você não deixou de trabalhar, você não deixou de fazer as suas escolhas. Como que você equilibra também o trabalho com essa vida natural? Porque, cara, né, eu acredito que muitas mulheres trabalham, algumas têm filhos, outras não, mas as que não têm também têm os seus desafios, né? E aí é a casa, daí tem que pensar na comida, e aí tem que pensar na entrega que tem que fazer amanhã, e aí, né, tem a reunião, enfim, tem 1000 coisas, a gente tem que cuidar da gente como saúde, E o trabalho, eu quero trazer esse recorte porque, às vezes, como você falou, o Instagram é só um recorte, a gente só vê a beleza das coisas, né? Ela escolheu viver na natureza. Só compartilha a parte boa. Só compartilha a parte boa. Me fala dos teus medos, me fala dos teus desafios, me fala também do teu trabalho, né? Bom, meu trabalho também sempre está muito conectado com a natureza, né? Então as minhas escolhas também, elas estão, né? Porque eu vejo assim que o trabalho é uma extensão nossa, claro. Né? Imagina, 8 horas do nosso dia, 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando. Então eu não consigo me ver fazendo algo que não esteja conectado com aquilo que eu acredito, né? E as minhas escolhas, né, dos últimos anos, no caso eu tô há 9 anos já no Brasil, né? Então eu tive 2 negócios, né? Um relacionado à alimentação natural, né? Com foco em nutrição mesmo, né? Nutrição de uma alimentação vegana, mas realmente pensando nesse equilíbrio, né? Que a gente necessita para ter uma boa saúde, né? Sim. E logo em seguida eu adentrei, né, nesse mundo da cosmetologia natural, da fitoterapia, da maquiagem natural. Então também conectada com a natureza, entendendo que era algo que eu buscava, que eu sentia falta, fui atrás, estudei e decidi trazer isso para as pessoas. E a partir disso eu via como que as pessoas estavam assim, ó, com muita necessidade disso. Porque é algo que, ainda mais, né, onde moramos, assim, acaba sendo muitas vezes difícil o acesso, né? Então muitas pessoas buscam isso, não sabem onde encontrar. Então, a partir de algo que eu sentia necessidade, eu sentia dificuldade, aquilo se tornou também um trabalho, né? Mas com certeza existem muitas dificuldades, muitos desafios. Inclusive, o fato de... que foi essa incomodação que eu trouxe, né, para a astróloga, porque as pessoas me cobravam, e aí, novamente, né, era a cobrança externa, que daí virou a minha cobrança também, de querer seguir um único caminho, né? Então, assim, a geração dos nossos pais trabalhava para uma empresa e eles mencionavam isso. Não, você tem que dar a vida por aquela empresa. Eu não quero dar minha vida por uma empresa, eu quero dar a minha vida por mim mesmo, e é isso, né? Então, aquilo fica registrado, né? E aquilo me incomodava, porque, pô, uma hora eu tô fazendo isso aqui, eu tô feliz, aí tá, aquilo ali já não faz mais sentido, encerrei, vou fazer outra coisa. E tá tudo fluindo super bem, mas às vezes as nossas questões
que vão trazendo, a gente vai colocando os próprios obstáculos, né? Mas não tem nada de errado com isso. Mas claro, né? Ainda tinha essas questões de que eu queria performar para ser aceita, seja na família, nos amigos, né? Você via ali, a gente tem o costume de se comparar, né? Muito. Então se compara com alguém que, sei lá, 30 anos fazendo a mesma coisa. É claro que vai ter uma posição, né? Numa carreira, vai ter um cargo mais alto, talvez vai ganhar melhor. Mas essa pessoa tá feliz? Talvez esteja. Que bom, esse foi o caminho dela, né? Então também entender o nosso caminho. Então, uma das maiores dificuldades realmente era isso, assim, de entender, compreender que aquele era o meu caminho, sem ouvir os julgamentos, né? Essas questões externas que às vezes acabavam se tornando as minhas também, né? E esse, sem dúvida, era um dos maiores desafios, assim. Mas outra questão também é quando a gente decide empreender em coisas que talvez sejam novas naquele momento. E então você encontra os desafios de iniciar um ramo novo, né? Então, claro, o meu trabalho não era algo revolucionário, algo tão novo assim, né? Já existia isso, com certeza. Mas de onde eu vim, né? Da minha cidade, uma cidade mais fechada, mais conservadora, trazer esses assuntos, esses temas em lugares onde as pessoas trabalham na indústria, vão lá, trabalham, voltam para casa, e a vida é trabalho, casa, trabalho, casa. E aí você vem com uma ideia diferente. Então isso também é ter coragem para ir lá e bancar, né, essas suas escolhas. Qual é a mulher que te inspira quando se fala em coragem? Olha, a autora que eu trouxe hoje o livro, Letícia Mello. Ela também é uma pessoa muito questionadora, né? Buscadora, né? E eu me vejo também como essa alma buscadora, assim, sempre aprendendo coisas, né? Então, tô sempre aprendendo alguma coisa, assim. E essa pessoa também, né? A Letícia Mello, ela também é uma pessoa que se questiona, né? Onde também já teve muitos conflitos. E, inclusive, agora ela acabou de lançar esse livro, né? Que, né, trouxe aqui hoje. E sempre indo em busca de entender esses questionamentos e responder eles, né? Tanto um questionamento de estar dentro de um padrão, quanto não estar dentro de um padrão, né? Então, são pessoas muito corajosas que se permitem se questionar, ser questionadas e estar em constante mudança também, né? Sim. Para quem não sabe, mas ao final de cada episódio do programa, eu leio um trecho de um livro. E esse livro, ele é indicado pela entrevistada. Então eu sempre pergunto assim, me diz o nome de uma autora que você gosta, e eu acabo escolhendo o livro, ou me diga o nome do livro que você gosta. E ela raramente sabe qual é o trecho que eu vou ler no final. Então no final deste programa tem uma leitura do livro da Letícia Mello, assim. Coragem é algo que caminha junto com medo. E eu te fiz essa pergunta antes, você trouxe desafios. Mas do que você tem medo? Tu tem medo? Olha, com certeza. Os medos, eles vão e vêm, né? E às vezes aparece um medo, a gente trabalha esse medo, porque eles sempre vão existir, eles vão estar aqui, né? E acho que muitas vezes também é fazer amizade com esse medo, porque ele vai existir, né? Porque às vezes a gente quer tirar o medo, eu não quero ter medo. Mas assim, você vai fazer uma coisa nova, você vai ter medo. É algo normal, assim, né? Sim. Então a gente também aprender a conviver com esses medos e não ver o medo como um inimigo, né? Então, querendo ou não, o medo talvez seja um dos principais motivos da gente estar vivo, né? Porque se a gente não tem medo de nada, a gente simplesmente se entrega pra qualquer coisa, assim, né? Então o medo também é uma proteção. Então a gente entender esse medo é o quê? Esse medo tá me protegendo de algo, esse medo tá me impedindo de algo. Por isso os questionamentos, né? Então a gente, terapia em dia, isso eu acho que é algo que hoje finalmente a gente pode falar sobre isso. Sim. Embora ainda haja muito preconceito, né? Mas antigamente ninguém fazia terapia, ou ninguém falava sobre isso, né? Só fazia terapia quem tinha algum problema, alguma questão, enfim. Mas, novamente, não só os medos, mas os problemas, os desafios, eles vão aparecer. Com esses medos. Com esses medos. E quando a gente tá com a terapia em dia, a gente aprende a lidar de uma forma muito mais leve com os medos, com os problemas, né? Então agora, eu também, novamente, né, passando por mais uma mudança, tô cheia de medo.
sabe? E será que vai dar certo? E o que vai acontecer quando chegar lá? Com o que eu vou trabalhar, sabe? Vou encontrar um lugar pra morar? Enfim, muitos medos, né? Mas as coisas vão se revelando ao longo do caminho, né? Então, tem a letra de uma música que eu gosto muito, que uma das frases é: a fé é o caminho... Não, a fé é o caminho e o destino é caminhar. Então é isso, nosso destino é caminhar com medo, sem medo, com desafio, sem desafio, mas caminhar, porque as coisas vão se resolvendo no meio do caminho, né? E o medo muitas vezes ele trava. E quando trava, o fluxo da vida não acontece, o ritmo não tem, né? O ritmo trava ali, não dá passagem. Então, assim, respeitar o ritmo das coisas e deixar o fluxo acontecer, a vida vai se acontecendo, enfim, vai fluindo. De uma forma mais orgânica mesmo, né? Sim. Você falou do ritmo de novo, e teve um momento que tu trouxe que o ritmo é um dos 7... As 7 leis universais. Me fala um pouco disso. Bom, esse livro, né, que se chama Kybalion, que é uma leitura, assim, muito importante, né? Acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida, mas dificilmente as pessoas conseguem entender lendo uma primeira vez, né? Tá. A primeira vez que eu li, eu peguei emprestado de um amigo e não entendi absolutamente nada. Eu lia, relia, assim, ele é um livrinho deste tamanho, mas é de uma dimensão, assim, ele é muito profundo, né? Assim como Mulheres que Correm com os Lobos também, oráculos, assim, né? E esse livro fala sobre as 7 leis universais. Tá. E uma das leis é a lei do ritmo. Então essas leis são leis que regem qualquer coisa, né? A nossa vida, o mundo, as plantas, a natureza. Então tudo, né? Você vai ter essas 7 leis que elas vão... digamos que... qualquer coisa que a gente imaginar, assim, sabe? Deixa eu trazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma recordação de um dos capítulos que eu li. A segunda vez que eu li o livro, eu trouxe comigo assim, não, eu vou entender esse livro agora. Então eu lia um capítulo, eu parava e eu procurava alguma review sobre aquele capítulo. E foi assim que eu conheci a professora Lúcia Helena Galvão. Tá. Maravilhosa, professora, filósofa. E ela falando sobre o livro, né? E aí, uma das outras leis, né, que se chama Lei da Correspondência. Eu tava ali escutando, né, sobre esse capítulo e ela sempre trazia muitos exemplos, assim, porque a gente entende quando a gente consegue visualizar e trazer pra nossa vida, né? Então, a Lei da Correspondência, a Lei do Ritmo já falei um pouco, né? Então, a Lei da Correspondência é que diz que tudo que está dentro é o que está fora. Então, tudo que está aqui dentro é o que está fora. Como acima, assim abaixo. Então, o que acontece lá também acontece aqui. Um exemplo disso é a astrologia, né? Tá. Então, a gente vai até a astrologia, né? Para buscar respostas, entendimentos porque o que acontece no céu está acontecendo aqui também. E nesse dia que eu estava escutando esse capítulo, né? Essa palestra sobre o capítulo, ela falou assim... Para vocês entenderem essa lei da correspondência, é muito simples. Como é que tá o guarda-roupa de vocês? Eu lembro que eu estava no meu quarto, no computador. Eu olhei pro meu guarda-roupa estava revirado. Eu estava passando por um momento bem desafiador, também de mudança, de várias coisas, né? Sempre tem um movimento acontecendo na minha vida, assim. Jura? Jura, uma intensidade. E aí eu olhei pro meu guarda-roupa estava revirado. Naquela hora eu pausei e falei, mas eu vou resolver isso agora. Então, são leis que elas nos ajudam a organizar a nossa vida e ter entendimento sobre ela. Sim. Sabe? E assim, é uma descrição muito rasa que eu tô fazendo aqui. Então, claro. Né, recomendo todo mundo realmente ir buscar, assim, porque são coisas muito profundas. Mas essas leis, elas conseguem nos dar um norte na vida, sabe? Você consegue ter vários entendimentos. Então, novamente sobre essa lei, né? O que tá aqui dentro é o que tá fora. Então, a gente falando sobre mudança, sobre ritmos, muitas vezes a gente tá com a cabeça tão cheia de coisa que a gente não consegue raciocinar. Claro. E a gente precisa fazer movimentos aqui fora, externos, e a gente não, sabe? Não consegue. Ou, às vezes é o contrário, eu preciso ter alguns movimentos internos, mas a minha casa tá uma bagunça, tá suja, tá tudo fora do lugar. Sim. Então, uma coisa não funciona sem a outra.
Olha só. Então, quando a gente organiza fora, a gente também organiza dentro e vice-versa, né? Por isso que a astrologia, ela consegue também trazer muitas coisas, porque o que tá acontecendo lá também tá acontecendo aqui. Ai, vamos falar de astrologia. Vamos falar de astrologia. Me fala teu signo. Signo, ascendente, lua. Quem é a Sabrina astrologicamente? Muito geminiana, amiga, muito geminiana. Tenho Sol em Gêmeos. Também. Ah, tá. Sol em Sol Gêmeos. em Gêmeos, o ascendente também em Gêmeos. Isso, tá. Mercúrio também em Gêmeos. Tá. Então, né, comunicação, né, falo muito, assim, com o corpo inteiro, assim, né. Minha Vênus também em Gêmeos, então, assim, eu tenho bastante ar no meu mapa. E a minha Lua, essa não é em Gêmeos, essa é em Escorpião. E é essa que me leva para as profundezas. Profundo. Então, os movimentos da minha vida sempre são muito intensos. Tá. A gente passa o momento, né, quando a gente começa a se conhecer, a gente gosta disso. Tanto que quando, né, o vento não fica parado. Então, quando fica uma coisa muito parada, opa, tem alguma coisa... E aí eu entendo que quando começa a ficar muito parado, é porque aí vem o movimento. Claro. Esse também é uma... Porque tem algumas questões, assim, que vão... Alguns sinais que vão, né, que o meu corpo vai dando, a mente... o ambiente, e esse é um dos sinais que eu recebo quando tem uma mudança drástica que vai acontecer. É quando fica tudo muito calmo, muito parado. Falei, tem alguma coisa aqui que tá pra acontecer. E é como uma preparação, assim, vai dando aquela sentada pra daí. Literalmente. Não, pessoal, eu super recomendo, acredito que a Sabrina também conheçam seu mapa, porque não é aquela coisa, não é o horóscopo de jornal que tá lá, Áries, daí tu vai ler pra todo mundo, não é isso. É muito mais profundo do que É o momento isso. exato que a gente nasceu e que tá... As estrelas escreveram aquele momento, né? Tá cravado e assim, ó, é real, é real. Tanto é real que agora para essa mudança toda, eu e meu marido, a gente fez uma consulta astrológica para saber que dia que a gente poderia viajar. Porque sabendo o tamanho dessa mudança, né? Algo que a gente vem se preparando há muitos anos, né? Esperando, aguardando esse momento. E foi uma consulta astrológica para saber quando que é um bom momento para fazer essa mudança, para fazer essa partida, né? Porque a gente sabe que envolve muitas coisas. Sim. E a gente conseguiu ter, enfim, né? Traçar uma rota... Claro, não é ter o controle da situação. Claro. Mas é você deixar tudo mais harmonioso possível, né? E eu e o marido, a gente tem um histórico, assim, a gente já perdeu tanta viagem por tantas questões de clima, sabe? De questões da própria companhia. Enfim, a gente já perdeu muita passagem de avião na vida. É muito curioso isso. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, foi um momento que a gente falou assim, não, vamos fazer tudo com calma. Isso que a gente quer ir pra ontem, mas assim, vamos fazer com calma, respirar e ver o que o céu tá mostrando, né? O caminho que tá mostrando. E a gente até tentou burlar ali, né? A nossa astróloga deu uma data e falou, não, a gente vai antes. E aí não deu outra. Aconteceram várias coisas que ela falou que ia acontecer, aconteceram, e a gente tá indo exatamente quando ela falou que era pra gente ir. Então, assim... Respeitar o ritmo. É uma ferramenta muito incrível que a gente pode utilizar a nosso favor. Sim. Claro, não usar aquilo ali como uma muleta. Sim. Eu só vou fazer por conta, né? Você também entender né? O seu entorno, a sua vida. Mas é uma ferramenta que tá acessível para todo mundo. Disponível. A gente tá terminando essa nossa conversa e... O que você gostaria de dizer como essa mulher do vento para as outras mulheres, assim? Olha, como eu aprendi, né, nesses últimos anos, assim, a respeitar, ouvir o meu corpo, eu acho que a mensagem realmente seria essa, assim, aprender a se ouvir, sabe? A gente tá o tempo todo recebendo informações e muitas vezes a gente ignora essas informações. Sim. Né? Claro, algumas pessoas são um pouco mais intuitivas, mas principalmente as mulheres, todas sem exceção, são extremamente intuitivas, né? Os homens também, quem se permite, né, abrir esse campo. E sem dúvida alguma é se ouvir, se perceber, né? Eu tô fazendo isso daqui, mas faz sentido pra mim? Essas escolhas que...
né? O caminho que eu tô traçando é meu, é do meu pai, é da minha mãe. Eu tô fazendo isso daqui porque meus pais queriam que eu fizesse, né? E eu escuto muito, assim, as pessoas falando, mas você é nova. Mas, sabe, você não tem filhos. Mas, a gente, claro, quem tem filhos, né? As coisas vão dificultando um pouco, né? Mas nunca tarde. Nunca tarde pra gente fazer uma mudança, pra gente ir em busca realmente da nossa felicidade, né? Então aprender a respeitar os ritmos, o ciclo das coisas, aceitar quando os ciclos se encerram, né? E amor próprio acho que ajuda muito também, porque quando a gente traz esse amor próprio, a gente consegue identificar que eu tô num lugar que eu não sou bem-vinda, e eu não preciso caber aqui onde às vezes nem tem espaço pra mim. Então muitas pessoas, principalmente mulheres, elas tentam caber em lugares que elas já não cabem há muito tempo, que já não tem espaço para elas, né? Então tem toda uma vida incrível acontecendo, esperando, né? Como cada pessoa é única e muitas pessoas às vezes tentam seguir o caminho de uma outra pessoa, porque deu certo para ela, vai dar certo para mim. Mas se cada pessoa que nasce tem um mapa específico para cada pessoa, né? Então cada pessoa ela vai ter uma história diferente. Então é a gente realmente ir em busca da nossa história. Então, que a gente vá em busca da nossa história. Que assim seja. Arro. Obrigada, amor. Gratidão. Tenho em mim um desejo pelo desconhecido. Uma alma plural, selvagem e incompreendida que o mundo tentava diagnosticar como uma enfermidade, me dizendo que uma hora isso passaria. Nunca passou. Pois é, essa é quem sou. Eu não quero o que todos querem. E não ter os mesmos desejos daqueles à minha volta fazia me sentir deslocada. Mesmo sendo uma pessoa extremamente social, agora que eu começava a me compreender, a solitude se tornava um porto seguro. Na minha solitude mora um infinito de incertezas que me agradam e sinto dificuldade em lidar com a visão binária do mundo. Ainda sinto uma obrigação em me explicar, como se eu estivesse errada, algo que odeio em mim. Sonho com o dia que viverei em paz com essa parte minha. Como todo ser humano, eu tinha um desejo profundo de amar e ser amada, mas jamais aceitaria ter minha essência controlada ou viver uma vida baseada em escolhas que nunca questionei se eram realmente minhas. Não me contentava com as respostas dos livros, com as ideias de mestres e com as regras de nenhuma doutrina. Queria experienciar na pele para ser capaz de pensar por conta própria. O Para Sempre é o Agora, de Letícia Mello.